Ok, então, mais uma vez, boa noite aos irmãos. Boa noite. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias para o livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11, leremos ali dos versículos 24 ao 32. Deuteronômio 11, versos 24 a 32. A palavra do Senhor nos diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós, o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e temor de vós, como já vos tenho dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e hoje, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses e que não conhecestes. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerazim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra defronte do Gigal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado de cumprirdes todos os estatutos e os juízos que hoje eu vos ordeno. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez de estar na tua casa, abrindo a Bíblia, Deus, no dia da Bíblia, mas sim todos os dias da nossa vida, que possa ser o desejo de nós, à luz da tua palavra, Deus, encontrarmos aquilo que é necessário para que possamos viver uma vida digna diante de ti, diante dos homens que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, que a nossa vida, Deus, possa depender da tua orientação nas nossas decisões, nos nossos passos por esse mundo, Deus, sombrio, mas que quando estamos à luz da tua palavra, nós podemos fazer aquilo que te agrada e não o agrado da nossa carne. Somos gratos por tudo, pela oportunidade que tu nos dá nessa noite. Ajuda-nos a entender a tua palavra, Deus, e a praticá-la. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Amém. As pegadas dos santos. O Velho Testamento, ele está na Bíblia porque ele nos traz muitos ensinamentos. Eu gosto muito de pregar o Velho Testamento com aplicação para os nossos dias, né? A gente, como sempre falo, não pode tirar do contexto da palavra de Deus aquilo que é para o povo de Israel, mas muitas coisas que aconteceram com o povo de Israel nós podemos aplicar para nós hoje como crentes em Cristo Jesus. Então a nação de Israel, ela sempre deve ser um exemplo, e não vamos tomar só o exemplo dos tropeços, porque a gente muitas vezes quer tripudiar em cima do tropeço e dos erros das outras pessoas. Mas nós temos que pegar coisas que foram positivas que esse povo, na sua caminhada quando estava com Deus, fez, olhar para a vida deles e tirar como ensinamento para nós, assim como aquelas falhas, como ensinamento para que nós possamos ser mais santos diante de Deus, porque o crente precisa dia a dia buscar a santidade, e só à luz da palavra de Deus que nós encontramos aquilo que é necessário para nos conduzirmos nesse mundo. Então nós estamos concluindo mais um ano que passou, parece que começou ontem e hoje está terminando. Um ano em que nós tivemos muitas lutas, um ano em que nós precisamos, para concluir, e precisamos até chegar aqui, a autoridade da palavra de Deus para vivermos para a glória de Deus, porque senão nós vamos fazer as coisas como um homem comum. E Deus não se agrada de um crente que vive pisando nesse mundo de forma com que não seja o plano de Deus. E nós temos na palavra de Deus o plano para nossas vidas. Aquele que é salvo em Cristo Jesus precisa manter um testemunho santo. A nação de Israel, ela, aqui no livro de Deuteronômio, Moisés aqui está fazendo uma revisão de tudo aquilo que aconteceu naqueles 40 anos que eles andaram vagando pelo deserto, porque Deus assim o permitiu, em razão dos seus pecados. Então nós temos alguns slides que nós vamos estar passando. O primeiro slide nos mostra ali que desde o momento em que Abraão saiu ali debaixo de Ur dos Caldeus e chegou lá em Arã, onde Deus chamou ele
sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, para uma terra que vai manar leite e mel. Isso será uma bênção para os povos. Então, desde aquele momento que Deus chamou Abraão para esse propósito de ser uma nação separada, santa, para viver no meio de um povo pagão e ser a luz para esses povos, né? Deus falou isso. E levaram-se praticamente 430 anos até que o momento em que Moisés está falando com o povo e preparando ele para ser introduzido na terra de Canaã. Por quê? Porque Deus prometeu, e Deus não é homem para que minta, Ele cumpre a sua promessa, mesmo que tenha passado o tempo em que o povo ficou no Egito cativo, em que foi necessário vir José, foi necessário vir todas aquelas pragas que aconteceram lá no Egito para que o povo pudesse sair. Deus cumpriu com fidelidade a sua palavra. 430 anos levaram, fora os 40 anos que Deus fez o povo andar em roda. Aqui embaixo, onde está o Egito, ali, ó, eu fiz um pincel lá, o povo rodando ali no Egito, 40 anos, para que toda aquela leva de pessoas de 20 anos para cima que difamou, junto com aqueles 10 que foram ver espiar a terra de Canaã, e quando voltaram para dar resposta do que viram, disseram que era uma terra de gigantes, uma terra que não teria condição de ser introduzido, porque não estavam confiando na palavra de Deus. Então, aqueles de 20 anos precisaram para cima ficar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração pudesse morrer e a sua posteridade fosse introduzida na terra prometida. Então, Deus sempre tem um propósito para a nossa vida. Nós sofremos quando nós saímos do centro da vontade de Deus. E isso vale para o crente nos dias de hoje. Nós não podemos pisar na bola como pisou o povo de Israel, duvidando do poder de Deus. Deus nos prova para nos aperfeiçoar, para úteis na obra do Senhor. Então, quando as provas vêm sobre a nossa vida, nós não podemos murmurar como aqueles que murmuraram. Ao invés de ver uma bênção de Deus naquela terra, começaram a vir problemas na vida. E aí andaram, então, 40 anos, além daqueles 430 anos, sofrendo porque não confiaram em Deus. O destino de Deus para a nossa vida é sempre melhor. O destino de Deus para a vida do homem é a salvação. Para o crente, ser provado e ser aprovado diante das dificuldades. Para aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, precisa crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, as pegadas que o povo deixou, elas têm que ser vistas por aqueles que vêm atrás, porque quando nós deixamos uma pegada, ela fica marcada. Quem vem atrás tem que ver. Como tem sido a minha pegada nesse mundo como crente? Ela tem sido uma bênção para as pessoas que vêm atrás e olham para a minha vida? Ou ela tem sido, como o povo de Israel, um tropeço, porque eu vivo murmurando, porque eu vivo duvidando do poder de Deus, eu não aplico os remédios da palavra de Deus quando eu estou em situação difícil, como a irmã mostrou? Como tem sido os meus passos nesse mundo? Pode entrar com o segundo slide. Então, Deus havia prometido para o povo todo lugar que pisar a planta do teu pé, ali debaixo do rio, ali no Egito, até o rio Eufrates, eu vou dar para vocês toda essa região. Era a promessa de Deus, mas o povo duvidou, o povo não confiou. Será termo, quer dizer, Deus quando prometeu para o povo já tinha que ter a certeza, já é meu. Por quê? Porque se Deus prometeu, já é meu. Deus nos dá na sua palavra riquíssimas promessas, como Pedro fala. Como nós temos nos apropriado dessas promessas? Como tem sido a minha vida diante de Deus? Dificuldades existirão, problemas existirão no relacionamento com os irmãos, no relacionamento com os incrédulos, mas os meus passos por esse mundo, eles precisam marcar de forma positiva as vidas das pessoas, mostrar que eu tenho um Deus que é sobre todas essas dificuldades, sobre todos esses problemas. Deus nunca promete facilidade para o seu filho, mas Ele promete a presença, e isso está na sua palavra. A terra será vossa, tudo que pisar, versículo 24 do nosso texto,
todo lugar que pisar a planta do vosso pé será teu, povo de Israel. Confia naquilo que Deus está dizendo. Então, no passado, para o povo de Israel, o deserto, ele foi um local que Deus providenciou o sustento, mesmo eles murmurando. Deus deu maná, Deus deu codornizes, Deus fez sair da penha água, Deus proveu as circunstâncias difíceis desse povo. Então eles teriam que se lembrar. O que está mostrando aqui Moisés nessa passagem: não esqueçam que esse Deus nos sustentou, mesmo nós sendo rebeldes 40 anos. 40 anos Ele suportou todas as nossas rebeldias. A necessidade de nós termos compromisso com a obra de Deus. Nós precisamos contar as bênçãos de Deus na nossa vida, para as pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador, e principalmente para aqueles irmãos que estão fracos, que precisam de encorajamento, para que eles possam ver na minha vida esse Deus que talvez eles não estejam sendo salvos, confiando. Então os meus passos, eles precisam impactar meus irmãos em Cristo e aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Nós contamos as bênçãos todos os domingos pela manhã, lá na nossa igreja, na escola dominical. Cada irmão tem um tempo, rapidamente, mas pode contar aquilo que Deus fez na sua vida, na semana, no mês ou no todo um ano. Porque nós precisamos mostrar que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Foi Jesus Cristo prometeu isso em Mateus 28, 20. Ele está conosco, assim como Deus estava com o povo de Israel. Então nós, como igreja, hoje temos promessas riquíssimas, como Deus fez para aquele povo, e nós precisamos nos apropriar dessas promessas e não murmurar, não duvidar do poder do nosso Deus. Então nós vamos experimentar, assim como os judeus experimentaram o juízo de Deus, quando nós nos rebelarmos contra a palavra de Deus. Quando nós nos rebelarmos, e nós vamos sofrer. Lembra o que aconteceu com Arão e com Moisés? Sendo fiéis, eles foram impedidos, em razão de não dar glória a Deus, de entrar na terra prometida. Eles viram de longe, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque a pressão daquele povo era tão grande que muitas vezes o homem age na sua carne. Deus mandou para que ele ferisse, a rocha. Na primeira vez ele feriu e deu água. Na segunda, Moisés fala para a rocha que ela vai dar água, e ele feriu ela 2 vezes. Quer dizer, foi rebelde a palavra de Deus. E assim acontece conosco, irmãos. Nós sabemos como devemos proceder, como devemos ter passos santos nesse mundo, e nós nos rebelamos contra a palavra de Deus. Podemos sofrer consequências. Deus vai impedir bênçãos para a nossa vida. Então muitas vezes o irmão está queixoso: mas Deus não tem me abençoado, mas Deus isso, mas Deus aquilo. Por quê? Porque eu tenho sido o problema, não é Deus. Deus não é o problema, é a forma como eu, diante de Deus, me comporto com base naquilo que Ele orienta na sua palavra. Então a importância, as pegadas de um santo nesse mundo, nós vamos ver rapidamente. Primeira, pode passar, né? Pés santos guardam a palavra de Deus. Versículo 1 do capítulo 11: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, quando eu quiser, quando for bom para mim, não todos os dias. Ele está dizendo isso, na dificuldade, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Eu preciso, para ter pés santos, ter marcas que ficam nesse mundo para as pessoas verem, eu preciso guardar a palavra de Deus. E para isso, eu preciso abrir a palavra de Deus em casa. Porque é muito pouco só no momento do culto, é muito pouco só na escola dominical, é muito pouco só no culto de oração. É importante, claro que é, mas no meu dia a dia é onde a palavra vai fazer a diferença, é onde eu vou ter força. Como a irmã mostrou, quando surgiu o problema, eu vou usar ela como remédio para essa circunstância, para que os meus passos possam ser santos, dignos de um crente em Cristo Jesus. Pisar a terra santa precisa a palavra de Deus. Então esse mundo jaz no maligno, mas é onde ainda Deus nos mantém, para que nós possamos ter pisadas santas, passos santos, passos que façam diferença na vida das pessoas. Guardar as ordenanças, os juízos,
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, Salmo 119:5. Como purificará o jovem seu caminho? Observando a tua palavra. Só o jovem? Não. E o adulto? Todas as pessoas precisam observar a palavra do Senhor. Porque ela é a forma para nós nos movermos nesse mundo e deixarmos essas marcas. Então o homem de hoje, para ser santo, o primeiro passo é receber Jesus Cristo como Salvador. É receber. Por quê? Porque a palavra diz lá em Romanos 10:8-11, porque a palavra diz, junto com a tua boca confessares, e a palavra da fé é essa que nós pregamos, a saber, se confessares com a tua boca e creres de coração que Deus levantou Jesus Cristo dentre os mortos, que Ele foi ressuscitado, será salvo. Porque com a boca se faz confissão, mas é com o coração que se crê. A partir daí a pessoa passa a ser santa. Não uma imagem que se coloca na parede. Não, separado de Deus, como era o povo de Israel. Um povo separado das nações pagãs. Nós somos um povo santo, separado desses que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Mas nós precisamos alertá-los para a necessidade de também eles serem santos. Como? Guardando a palavra de Deus, dando passos dia a dia que realmente façam diferença. Por quê? Porque de igualdade o mundo está cheio. As pessoas precisam ver em mim uma diferença. Sentir desejo de chegar e perguntar o que acontece com a tua vida, por que tu é assim? E muitas vezes não preciso nem falar, é só com o meu comportamento, só com as minhas ações, só com as minhas decisões no trabalho, na escola e em todas as minhas atividades. Eu preciso dar passos que façam a diferença. Nós não vamos ler ali, do versículo 2 até o versículo 7 ali, ele está lembrando, Moisés está lembrando aquilo que Deus fez, aquilo, as maravilhas que Deus fez, e também como Deus castigou o pecado. Nós precisamos lembrar disso dia a dia na nossa vida. As maravilhas de Deus, mas também que Deus pode trazer juízo sobre a minha vida se eu não tiver passos santos. E a palavra dele mostra. A palavra de Deus mostra. Então será que o crente hoje, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, é santo? Ou eu tenho alguma dificuldade em separar de algumas coisas desse mundo? Para isso eu tenho a palavra de Deus que vai me ajudar. Então eu preciso orar, eu preciso depender de Deus. Eu preciso ser uma bênção e não um tropeço, uma diferença e não mais um. Será que eu me conduzi nesse ano dessa forma? Como eu estou pensando para 2020? Como serão os meus passos? Isso eu preciso, para uma forma com que a palavra me oriente, para que eu possa ser melhor. Josué 2:9-11, e disse aos homens, quando lá os espias chegaram para ver a terra de Jericó, e eles chegaram e foram acolhidos por Raabe, e Raabe guardou eles da perseguição daqueles que viram que eles estavam ali, e ela escondeu, ela mentiu para proteger, e aí depois ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor fez. E aí ela começa a contar os feitos do Senhor. O Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seuma e a Og, que estavam da além de Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus em cima do céu e um Deus presente aqui na terra. Um Deus presente aqui na terra. Então Raabe deu testemunho daquilo que ela viu sobre o povo de Israel. Lembra que no passado os povos tinham que chegar a conhecer a Deus. Hoje nós levamos a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador. Então as pessoas tiveram pavor daquilo que Deus fez lá em Jericó, antes da invasão de Jericó, e a Raabe estava narrando como estava o coração daquele povo temeroso, porque D maiúsculo, um Deus verdadeiro. Nós temos deuses que não são deuses. Então apoderou-se o pavor deles. As pessoas, quando olham para a minha vida,
elas não precisam ter medo de Deus, mas elas precisam ver o impacto que Deus fez na minha vida, como Ele me transformou, para que elas também possam ter a necessidade dessa transformação em suas vidas. Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos alertar que elas estão caminhando a passos largos para uma eternidade no inferno, longe de Deus. E é isso que nós devemos pregar. Nós não precisamos ter medo de pregar isso, porque a palavra de Deus, ela nos mostra dessa forma. Nós experimentamos a salvação, nós devemos propagar a salvação em Cristo. Aquele povo iria experimentar o juízo de Deus sobre eles. Por quê? Porque eles estavam cultuando deuses estranhos. Então, por isso que se apoderou o medo deles. Então, as pessoas que hoje não têm Jesus, elas têm que ser alertadas e ter medo da eternidade longe de Deus. Quem vai fazer isso? Eu, o irmão, a irmã. Nós que devemos alertar essas pessoas com os nossos passos santos nesse mundo, mostrar aquilo que eu era, aquilo que aconteceu comigo e aquilo que eu sou pela misericórdia de Deus. Porque eu não merecia, eu merecia como eles o inferno, mas um dia eu criei em Jesus Cristo como meu Salvador, e agora eu apresento esse Jesus Cristo para eles. Então, nossos pés santos vão marcar a nossa trilha por esse caminho. Talvez a gente parta para a eternidade e não saiba de notícia nenhuma de ninguém que tenha se arrependido pelo meu, pelo teu testemunho. Mas um dia na glória, nós vamos saber como a nossa vida impactou as pessoas que olhavam para nós, que olhavam para os nossos passos santos, para a nossa forma reverente de servir a Deus. Elas precisam ser impactadas, não perecer nesse deserto, nesse mundo que jaz no maligno por falta de reverência, por falta de fidelidade a Deus. Então, guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é eterna. Nós devemos nos preocupar, irmãos, com as coisas eternas no nosso caminhar por esse mundo. Se o povo cananita tivesse olhado como deveria ter olhado, teria olhado diante de Deus, mas preferiu ficar com seus deuses, e foram destruídos quando aqueles muros de Jericó caíram e o povo tomou conta daquela terra que Deus havia prometido. Então nós hoje, irmãos, como povo de Deus, precisamos guardar a palavra de Deus, precisamos ser fiéis à palavra de Deus, não deixar a igreja de Cristo se contaminar com falsas doutrinas, com falsos discursos. E isso é responsabilidade do pregador, do pastor e de cada irmão que faz parte desse ministério. Por quê? Porque nós, como eram os de Bereia, ouvindo dia a dia a pregação, consultavam se realmente era aquilo que era dito. Então aquilo que é pregado aqui, se não for conforme a palavra de Deus, opa, peraí, não é assim que a palavra de Deus diz. Cada um de nós tem essa responsabilidade, seja quem estiver aqui na frente pregando. Por quê? Porque é a responsabilidade de nós conduzirmos a nossa vida com passos santos. E a palavra de Deus que nos mostra, e é o que nós pregamos. Dura muitas vezes, sim, mas tem que ser pregada, porque ela que transforma vidas. Ela não engana, ela mostra o pecado do homem e transforma vidas. Quando o homem quer ver o seu pecado e reconhecer que há um Deus maiúsculo, um Deus verdadeiro, que dá a vida em Cristo Jesus. Então, pés santos, guardar a palavra de Deus. Segundo, pés santos recebem o melhor de Deus. Versículo 24: todo lugar que pisar a planta dos pés, desde o deserto do Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso terreno. Pode colocar o outro. Então, irmãos, olha só. Ali o rio Egito embaixo e o rio Eufrates em cima. Toda aquela área ali seria a terra dada ao povo de Israel. Ali embaixo, onde está a Babilônia, foi onde saiu, no primeiro momento, Abraão, e subiu, e depois desceu aqui para baixo, para o Egito. Então, toda aquela área que ele já conhecia seria dada como área de Deus para o povo. Por quê? Porque Deus nos dá o melhor. Deus não nos dá nada inferior ao seu poder.
Nós muitas vezes restringimos o poder de Deus na nossa vida porque nós duvidamos o poder de Deus. Nós duvidamos que Deus tem dificuldade para nos dar o melhor. Isso é pensamento humano. Deus tem o poder. Minha é a prata, meu é o ouro. Tudo está na mão de Deus. Tudo pertence a Deus. Nós somos mordomos, nós administramos para Deus. Então Deus tem o poder de nos dar o melhor, desde o deserto até o mar ocidental. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado, desde o rio tenho dado, já deu. Isso está lá em Gênesis 15, 18. Uma terra rica, uma terra, irmãos, que ali é puro deserto, mas é uma terra que tinha rio de um lado e rio do outro. O que é Israel hoje? Um local que, mesmo sendo rebelde contra a vontade de Deus, abastece, alimenta muitas nações, alimenta toda aquela região. Por quê? Porque não só por causa da tecnologia, que o judeu ele tem um QI superior a qualquer outro QI de qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque é um povo escolhido de Deus. Então eles, mesmo sendo rebeldes, ainda Deus usa esse povo para abençoar outros povos. Então ali é uma área que é irrigada por esses rios, e na época que Deus deu naquele período para eles, era irrigada, não havia falta de nada, porque Deus estava provendo, abençoando, porque Deus dá o melhor. Deus não ia dar terra seca para eles, Deus deu o melhor e deu as condições da natureza que Deus criou para abençoar o seu povo. Então hoje é um povo que tem muito QI, muita tecnologia. Por quê? Porque Deus dá o melhor. Como nós temos recebido as bênçãos de Deus, como nós temos usado as bênçãos de Deus em favor de outras pessoas, em favor do povo de Deus, em favor da igreja de Deus. Deus nos dá o melhor. Ah, mas eu não posso isso. Ah, mas eu não posso aquilo. Ah, mas irmão, quem sabe o Senhor faz isso. Ah, mas eu não posso, eu não tenho dom. Deus dá o melhor. O que nós precisamos é nos apresentar com aquilo que Deus nos dá para a glória de Deus, porque Ele nos dá o melhor. Nós não podemos restringir o poder de Deus. Pode colocar outro slide. Então tudo aquilo ali era de Israel, lá de baixo do rio do Egito até o rio Eufrates lá em cima, quase 600 quilômetros de área, e se pegar o raio vai dar muito mais. A área que Deus prometeu pela sua fidelidade, pelo concerto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com toda a descendência, foi cumprido. Porque foi promessa de Deus. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, conforme diz 2 Timóteo 2,13. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus tem poder. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria dito, mudaria de ideia? Não mudou de ideia. Mesmo esse povo ainda vivendo longe de Deus, o remanescente será salvo. O remanescente lá no milênio estará reinando com o Senhor. Porque Deus prometeu e vai cumprir a sua palavra. Deus, mesmo com os nossos pecados que desagradam a Deus, Deus não desiste do homem, mas Ele, da nossa parte, espera que nós venhamos a confiar que Ele tem o melhor para nós. E a sua palavra, como nós já vimos, tem aquilo que é necessário para que nós possamos ter pisadas santas, espiritualmente, materialmente, em todas as áreas da nossa vida. Deus vai nos dar o melhor. Por quê? Porque Ele prometeu. Então as pegadas de Israel ficaram gravadas, ficaram sólidas na rocha, para que aqueles que vêm atrás como nós possamos ver. E aí aplicar para a nossa vida aquilo que seja para a glória de Deus, aquilo para que possa me aperfeiçoar a minha santidade, para que eu possa melhor servir ao Senhor. Êxodo 34, 24. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para aparecer 3 vezes diante do Senhor teu Deus. Então Deus exigia algumas coisas do povo. Ele dá o melhor para nós, mas Ele exigia o único culto. Ele não exigia o coração do homem dividido, assim como Ele não admite de nós hoje um coração dividido. Ele
nos dá o melhor e Ele quer o melhor de mim. Ele quer o melhor das minhas coisas. Ele não quer o resto. Deus não nos dá resto. Então nós não podemos dar em troca aquilo que Deus nos dá, restos, aquilo que sobra da nossa vida. Não. Deus quer o melhor. Nós temos subido o melhor para apresentar diante de Deus? Ou eu tenho tido reservas com o meu tempo, com meus bens, com os meus pensamentos? Eu tenho tido reserva ou tenho dado o melhor? Porque Deus não tem reservas. Nós precisamos confiar e nos apropriar como crentes em Cristo Jesus, porque Deus deu o seu melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que nós, crendo, pudéssemos ter vida eterna. Ele não deu nada que não tinha valor, Ele deu o que tinha de mais valor, que foi o seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida eterna, sabendo que somos falhos, sabendo que somos limitados, mas Ele nos ama em Cristo Jesus. Que nós não deixemos, irmãos, de comparecer diante de Deus com a nossa vida dia a dia, seja nos dias de culto, como seja no meu tempo a sós com Deus, na minha casa. Eu preciso ter esse tempo a sós com Deus, porque a forma de eu agir nesse mundo e ter passos santos, Deus dá o melhor, que eu possa ter em mente dar o melhor para o Senhor. Peçamos, guarda a palavra de Deus, recebe o melhor e peçamos. Ninguém pode colocar o outro, ninguém pode resistir àquele que pisa diante do Senhor. No momento que pisardes, versículo 25, ninguém resistirá, ninguém vai resistir, promessa do Senhor. Aqui, o resistir é ver em nós uma ousadia espiritual, uma ousadia de realmente ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos demonstrar com as nossas pisadas nesse mundo. Precisamos mostrar para que as pessoas, a palavra que nós vamos falar para elas não possam resistir. Elas precisam crer através do nosso testemunho. Ousadia espiritual. Josué 6 narra a forma maravilhosa como o povo conquistou as muralhas de Jericó. Versículos 20 e 21. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo zunindo a buzina, gritou o povo com uma grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade, tudo quanto na cidade tinha fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo e ao jumento. Só foi preservado Raabe e a sua família. Todos aqueles que estavam na casa de Raabe foram preservados. Por quê? Porque Deus havia ordenado que, a partir do grito, os muros caíssem. Deus primeiro tinha dito para eles que por 6 dias rodeassem a cidade só tocando, os sacerdotes tocando a buzina. Imagina o pavor que deu naquele povo de Jericó. 6 dias eles rodearam a cidade uma vez a cada dia, e depois no 7º dia eles rodearam a cidade 7 vezes, só tocando a buzina. Não havia nenhuma palavra na boca das pessoas. Quando terminaram de rodear e tocando as buzinas, Deus disse, agora grita. Quando gritaram, caiu todo aqueles muros, o povo entrou e invadiu. Ninguém pode resistir à palavra de Deus. Então, é uma forma de mostrar que o grito é a palavra de Deus fazendo impacto naqueles muros e derrubando-os. As pessoas não creem nisso, mas nós, como salvos em Cristo, precisamos crer que é o que diz a palavra de Deus, é o poder de Deus. Por quê? Porque aquele povo foi fiel nesse momento da sua vida. Cumpriram os mandamentos do Senhor no sentido de fazer conforme Deus determinou. Ninguém vai resistir quando nós, irmãos, nesse mundo de hoje, andarmos conforme a palavra do Senhor. Quando nós proferirmos a palavra do Senhor, vai quebrar corações que estão endurecidos, corações que não querem saber de Jesus Cristo. Em algum momento da vida vai haver transformação. Mas para isso precisamos obedecer, precisamos ter passos santos.
Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. O justo precisa viver pela fé nas promessas da palavra de Deus, e Deus vai abençoar os seus passos nesse mundo hostil. Não podemos duvidar de Deus, não podemos ser como foi Corá, Datão e Abirão, que se levantaram contra a liderança de Moisés, lá em Números 16, e se acharam mais santos do que Moisés. E aí Deus mostrou, através do seu poder, quem realmente era escolhido por Deus para levar aquele povo. Eles foram tragados com suas famílias, com seus pertences, no momento em que a terra abriu e tragou todos eles. E o fogo consumiu os incensários daqueles 250 que se diziam santos e apresentavam diante de Deus aquela oferta. Deus não aceitou. Passos santos precisam ser conforme a palavra de Deus. Passos santos ninguém pode resistir, porque senão Deus vai trazer juízo sobre a vida daquele que não é santo. Todo aquele que pratica a iniquidade e se diz santo em algum momento do seu caminhar por esse mundo, Deus vai fazer julgamento. Que nós não sejamos como Corá, como Abirão e como Datã, que nós possamos ter passos verdadeiros conforme a palavra do Senhor, e não nos levantarmos contra aqueles que realmente são santos, porque nós queremos ser mais santos que alguém. Não, todos nós somos iguais diante de Deus, e precisamos nos ajudar mutuamente uns aos outros, para que possamos dar esses passos que marcam, e que as pessoas que olham para nossas vidas não possam resistir e possam aceitar a Cristo como Salvador. Passos santos são passos conforme a palavra do Senhor. Não ande murmurando, não ande se queixando, ande fazendo a tua parte e ajude aqueles, para que a palavra deles também possa ser firme e forte, para que aqueles que olham para as suas vidas não possam resistir ao seu testemunho e possam ver Jesus Cristo na sua vida. Então, pés santos guardam a palavra de Deus, recebem o melhor, ninguém pode resistir. E pés santos, onde pisa há terror e tremor entre os homens. Versículo 25, a parte final. E o Senhor vosso Deus porá sobre a terra que pisardes o vosso tremor e terror de vós, como já vos tenho dito. O povo pagão de Canaã deveria tremer diante de Deus, deveria realmente ver que Deus estava com o povo, abençoando aquele povo, não porque o povo merecia, mas porque Deus havia prometido. E Deus nos abençoa não porque nós merecemos, mas porque Deus prometeu. A promessa de Deus, ela é cumprida fielmente, mas há necessidade de nós termos passos santos, há necessidade de nós nos conduzirmos por esse mundo de forma a adorarmos o nosso Deus. É só pisar, olhando para Cristo, andando para frente, não olhando para trás, não nos queixando, para que Deus possa ser glorificado. Era, porém, Josué velho, entrado em dias, e disse o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda há muita terra a ser possuída. Quando Deus fala isso aqui para Josué, é porque o povo já tinha tomado parte da terra. Pode colocar outra? Não. Volta uma ou duas. Mais uma? Não, chega para diante, desculpa para diante. Aí. Então, o povo nunca tomou conta, ali onde está o símbolo de Israel, nunca tomou conta daquela área. Por quê? Quando ele diz aqui, muitíssima terra fica, porque o povo não pisou totalmente a terra que Deus prometeu. O povo não se apropriou porque não quis, porque o tremor e o terror do povo que teria que ser retirado não foi visto pela infidelidade do povo de Israel. E eles não tomaram conta de toda a promessa porque eles falharam. Deus não falha, mas nós
falhamos quando nós duvidamos ou quando nós não temos passos santos diante de Deus. A bênção é dada por Deus, mas a infidelidade, a falta de santidade, ela restringe nós nos apropriarmos completamente das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Mas no final eu vou mostrar o que é Israel em relação àquilo que Deus prometeu por causa da infidelidade. Nós temos no Novo Testamento alguns exemplos de homens que se apoderaram das bênçãos de Deus espiritualmente e foram uma bênção. Nós temos Pedro, quando Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens perante o Sinédrio, ele deu testemunho do Deus em que ele servia. Ele mostrou para aqueles homens que eles deviam tremer e temer diante de Deus. Estevão, quando foi martirizado, ele deu testemunho, ele narrou no seu testemunho tudo aquilo que Deus fez por Israel e mostrou depois no seu testemunho de vida que aqueles que eram seus ouvintes deviam tremer e temer diante de Deus. Quando Herodes matou Tiago, Tiago deu testemunho de que ele servia um Deus que Herodes deveria tremer e temer. Tinham pisadas santas, vidas que realmente se apropriaram das promessas de Deus e tinham um testemunho digno. Como tem sido a minha vida? Como tem sido a vida do irmão? Tem sido digna? Tudo aquilo que Deus dá, nós temos nos apropriado para que as pessoas possam tremer e temer, para crer em Jesus Cristo como Salvador. Vidas vazias, vidas que não confiam na palavra de Deus, não fazem diferença. Agora, aquela vida que depende do Espírito de Deus para caminhar nesse mundo, vai trazer terror e tremor às pessoas, conforme diz o versículo 25. 1 Pedro 1,16 diz: porquanto o Espírito está, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Tenham pisada santa, Pedro está dizendo, porque Deus é santo. E se nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós precisamos ter pisadas santas. A lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, para que essas pisadas possam ser santas. Então, pés santos guardam a palavra de Deus, recebem o melhor, ninguém pode resistir. Há tremor e temor dos homens. E por último, não pisam forçados. Pode isso, mais um. Pés santos não pisam forçados. Pés santos são livres para escolher. Olha o que ele diz ali, versículos 26 ao 28. Eis que hoje ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do vosso Deus, se vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então Deus não nos obriga, assim como Deus não obrigou o povo de Israel no passado, Deus não obriga hoje a sua igreja de servir, de ter passadas santas nesse mundo. Dois caminhos: o caminho da bênção, se nós guardarmos a palavra do Senhor, se nós fizermos aquilo que Deus manda, ou o caminho da maldição, quer dizer, julgamento do nosso pecado aqui nesse mundo, pela minha conduta como crente que não agrada a Deus. O homem é livre, o homem pode escolher. Nós, como crentes, podemos escolher pecar ou não pecar. Dia a dia, nós temos escolha na nossa vida. Por quê? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos deu o melhor, que foi seu Filho, mas Ele não nos força. Ele nos salvou, mas Ele não nos força para que nós possamos ser essa bênção. Agora, Ele pode trazer juízo sobre aquele que não guarda os seus mandamentos. Lembra lá em 1 Coríntios 11, quando está sendo celebrada a ceia? E ele mostra lá que há muitos entre vós que dormem. Por quê? Porque são aqueles que são salvos e não têm pés santos nesse mundo. Deus cortou no passado da igreja alguns que eram tropeços. Deus pode fazer isso conosco, mas Ele não nos obriga a termos passadas santas. Só que nós precisamos ter pés santos. Por quê? Porque nós temos esse livre-arbítrio. Desde lá do jardim do Éden, quando Deus colocou o homem, criou o homem, Deus criou o mundo, Deus criou o homem e colocou o homem para que pudesse
cuidar daquilo que Deus criou. E Deus disse ao homem: pode comer de tudo que está aqui. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem te aproxima, não toca nela, porque o dia que dela tu comerdes, certamente morrerá. Deus deu ao homem tudo para que o homem pudesse usar para o seu bem. Restringiu só um ponto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se o homem desobedecesse, aconteceria o que aconteceu. O pecado entraria no mundo, e a morte física e a morte espiritual entraria. E o homem preferiu escolher o errado. Mas Deus deu um livre-arbítrio, é tudo teu. Tu usa tudo para o teu bem. Agora, nosso coração sempre está propenso a fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas mesmo assim, Deus se agrada quando o seu filho escolhe fazer a vontade de Deus espontaneamente. Andar nesse mundo com passadas santas, passadas que realmente dignificam o nosso Deus. E Deus abençoa aqueles que realmente escolhem livremente servir. Não estou falando aqui bênçãos materiais, estou falando aqui bênçãos espirituais. Porque aquilo que é material nos ajuda momentaneamente nesse mundo, mas nós não vamos levar nada desse mundo. Então, nós precisamos nos preocupar em escolher, porque temos o livre-arbítrio, aquilo que agrada a Deus, guiados pelo Espírito, para que Deus seja glorificado. É um Deus maravilhoso, um Deus que nos salvou, um Deus que nos mantém nesse mundo, um Deus que nos dá a liberdade de servi-lo e de escolher aquilo que realmente eu vou fazer, mesmo eu ainda vivendo nesse corpo pecaminoso. Mas eu tenho o poder do seu Espírito, pela sua palavra, de escolher a vontade de Deus. E isso deve ser o comportamento de pés santos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. O homem natural não pode escolher. Por quê? Aquele que não é transformado pelo sangue de Jesus Cristo é o homem natural. Por que ele não pode escolher? Porque ele vive preso à sua vida de pecados. Ele não tem poder, ele não tem o Espírito de Deus habitando nele para escolher. Ele é livre em termos, mas ele escolhe servir ao pecado, porque ele não tem como escolher servir a Deus. Agora, no momento que ele recebe Jesus Cristo como Salvador, ele passa a ter um discernimento espiritual, que hoje nós temos, para escolher aquilo que agrada a Deus. Quer dizer, eu vou deixar de fazer os prazeres da minha carne para fazer aquilo que dá prazer a Deus. E isso é livre-arbítrio, irmãos. O escravo, como era na época, no passado, por mais escravo que ele fosse, ele ainda tinha um pouco de livre-arbítrio em algumas coisas para escolher. Agora, quem hoje vive sem Jesus Cristo não tem livre-arbítrio nenhum, ele é escravo completamente do pecado. E eu, como crente em Cristo Jesus, tenho o Espírito de Deus, tenho livre-arbítrio, e muitas vezes escolho fazer as coisas contra Deus, não estar dando passos santos para que as pessoas que estão olhando para a minha vida possam ver Jesus Cristo. Mas ainda assim Deus é misericordioso, porque quando o Espírito de Deus, pela pregação da palavra, pela leitura da palavra, toca no meu coração, eu cumpro 1 João 1,9. Se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade, restabelecer a comunhão perfeita com Deus. Então essa deve ser a conduta do salvo em Jesus Cristo. Em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não podemos, como salvos em Cristo, viver como vivem as pessoas andando nesse mundo. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus, andar nesse mundo de forma a glorificar a Deus. E Deus vai realmente nos abençoar. Deus abençoa aquele que escolhe livremente fazer a vontade de Deus. Deus não obriga, mas ele é aquele que livremente escolhe fazer a sua vontade, aquele que já tem Jesus Cristo. Quem nele não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aquele que não tem Jesus Cristo, ele está condenado à sua vida de escravidão ao pecado. Mas ainda tem uma chance, olhando para a minha vida, para a tua vida, de poder crer nesse Deus maravilhoso, nesse grande Deus perdoador, nesse grande Deus que está pronto a ouvir aquele que
quando foi dentro da vontade de Deus, a bênção quando cumprirdes os mandamentos, versículo 27. Foi muito abençoado. Eles, pode passar mais um. Eles, na direita ali, quando eles cumpriram a vontade de Deus, eles quase chegaram a tomar posse de toda aquela área. Mas olha aqui na esquerda, não aparece muito bem. Olha o que é Israel. Olha o que é Israel aqui, ó. Esse filete aqui assim só, perto de tudo aquilo que Deus prometeu que daria para eles. Por que eles não tomaram conta disso? Pela infidelidade, pelo pecado, pela falta de fé, pela falta de reverência, pela falta de confiança no poder de Deus. Deus deu o melhor para eles, mas eles nunca tomaram posse do melhor, por causa que preferiram fazer a vontade da sua vontade ao invés da vontade de Deus. Escolheram, tendo livre-arbítrio, fazer aquilo que não agradava a Deus. Então, perderam as bênçãos de Deus e receberam maldição de Deus. Hoje é um povo perseguido, hoje é um povo que está cercado por todos os lados, mas assim mesmo Deus ainda preserva o remanescente para cumprir a sua promessa de que um dia, no milênio, estará reinando aqui nesse mundo. Que Deus maravilhoso! Que Deus seja glorificado, irmãos, com a nossa vida, que as nossas pegadas nesse próximo ano possam ser pegadas que marquem verdadeiramente o chão por onde nós caminhamos nesse mundo, para que as pessoas possam ver que nós guardamos o que queremos agradar a Deus, a palavra do Senhor, que nós guardamos o Senhor, porque nós confiamos na sua promessa, porque nós realmente temos um Salvador que é superior a tudo que existe nesse mundo, que nós somos peregrinos nesse mundo, que nós somos passageiros, mas que nós estamos deixando um legado para as pessoas que olham para a nossa vida, para que elas possam também crer em Jesus Cristo como Salvador. Aquele que ainda não crê em Cristo como Salvador não pode deixar pegadas, mas nós que cremos, nós devemos deixar pegadas santas nesse mundo, que nós possamos ver no povo de Israel, no tempo de fidelidade, aquilo que agradou a Deus e aplicar para as nossas vidas. O Velho Testamento tem muito ensinamento para nós, muito ensinamento, para que nós possamos mostrar às pessoas que vale a pena servir a um Deus Santo, porque senão nós vamos ficar com aquela parte pequena, né? Sabemos que não perdemos a nossa salvação. Na eternidade nós iremos prestar conta diante de Deus por tudo aquilo que deixamos de fazer para a glória de Deus aqui nesse mundo, mas que os nossos passos nesse ano de 2020 possam realmente marcar a vida das pessoas, para que elas possam temer diante do nosso testemunho para crer em Jesus Cristo como Salvador, e que Deus seja glorificado com a minha vida e com a tua vida. Que cada irmão possa sair daqui nessa noite com a sua responsabilidade, eu com a minha e os irmãos com a sua responsabilidade, de sermos essa luz, esse testemunho. Para isso, guardamos os mandamentos do Senhor. E se temos alguém que não tem Jesus Cristo como Salvador, que possa nos procurar, falar com um irmão depois, para que também possa crer em Jesus Cristo como seu Salvador, que possa servir esse Deus maravilhoso, esse Deus bondoso, que possamos deixar marcas que transformem a vida das pessoas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, porque nós temos a comunhão em Cristo, obrigado, Deus, porque temos dia a dia as instruções necessárias para nos procedermos nesse mundo de forma a glorificar o teu santo nome, que a minha vida possa ser uma luz, ó Deus, no meio que vivo, junto aos meus familiares, junto às pessoas que me relacionam, nos afazeres, no relacionamento com os irmãos, que eu possa ser um encorajamento também, ó Deus, e não um tropeço, para aqueles que possam ainda estar, ó Deus, fracos na fé, crescer na graça e no entendimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, somos gratos a Deus pela salvação, pelo livre-arbítrio que temos de escolher, e que a nossa escolha possa sempre ser, ó Deus, conforme a tua palavra. E se temos alguém que não crê em Cristo como Salvador, que possa ainda nessa noite, Deus, fazer uma profissão de fé. E nesse ano ainda, Deus, que possamos caminhar de forma digna, e se tu não voltar para nos levar, que em 2020
possa ser um ano, ó Deus, em que a tua igreja possa dar testemunho do teu poder, da tua majestade, da tua graça e da tua misericórdia.